um ranking, né, de 190 países, e ele classifica em relação à facilidade de se pagar impostos. Você sabe em que lugar o Brasil está? De 190? Hum, Está em 184. Então, E daí tem esses casos, né, que meu Deus. a empresa que trouxe o Croc, primeiro ela pagou multa porque o cara falou, não, isso aqui é um sapato impermeável. Ela falou, tá bom, se você diz, então tá bom. Depois 6 anos depois, recebeu multa de novo, falou, não, isso aqui é uma sandália, claro. Como é que vai ser um sapato impermeável se é um chinelo, assim? Tem, tem muito Ô, caso assim, ó. Narlock, você sabe que você me lembrou uma história ridícula. A gente comprou, eu e uma amiga minha, viemos de Nova York juntas e compramos um iPad. E ela inventou que a gente tinha que declarar esse iPad. Eu não sei se na época, isso faz muito tempo, eu não sei bem porquê, e eu durmo um pouco no avião, eu sei que eu acordo, eu chego meio sonada. Ela falou, a gente tem que pagar imposto, porque a gente é honesto, porque não sei o que lá. Eu falei, tá bom, vamos, onde é? Olha, isso eram 6 da manhã no Galeão. Primeira mulher que atendeu a gente, tá, ficou numa irritação da gente chamá-la às 6 da manhã por causa de um iPad. E ela, a primeira pergunta foi, mas é um só? Mas num tom assim, sabe? Tem certeza que você me acordou por causa de um iPad? E a minha Aham, amiga toda séria falou, claro, eu tenho um e ela tem outro. A mulher ficou furiosa com a gente. Emitiu uma guia lá, com muita má vontade. A gente ficou horas esperando abrir o banco para poder pagar. Enfim, um inferno. Que se a gente tivesse simplesmente passado com aquele iPad, na época acho que não era legal mesmo, não. O legal seria declarar, entendeu? aham. Hoje em dia, acho que pode carregar, trazer um, não sei como é que é a legislação. Eu Pode. nunca mais trouxe. Eu trouxe esse e fiquei traumatizado pro resto da vida. Vou comprar sempre aqui, mesmo pagando 3 vezes, porque eu não quero nunca mais aquela cena. Com aquela mulher Aham. furiosa com a gente, porque a gente acordou ela para pagar um imposto ridículo, segundo ela. É só um iPad, mas eu nunca vou esquecer a cara que ela fez. Então, ainda Aham. tem isso, né? A pessoa que vai calcular o imposto está numa má vontade, num mau humor. Pois é, não, e tem uma loucura chamada substituição tributária, que é uma Hum. coisa que surgiu lá nos anos 80. O que acontece? Quando você vai, por exemplo, cerveja, latinha de cerveja, é muito fácil você cobrar imposto, a Receita cobrar imposto da fábrica, porque é só uma fábrica, umas 5, 6 fábricas, né? E não lá do ponto de venda, do camelô, né, cobrar imposto de todo mundo. E daí nisso surgiu a ideia de, ó, então vamos cobrar o imposto de toda a cadeia, a gente cobra na fábrica. Então, às vezes, lá a latinha de cerveja na fábrica, ela sai por 30 centavos. E o imposto que o fabricante tem que pagar é 60 centavos, entendeu? É muito maior que o produto. Porque ele paga já pela cadeia toda. Mas daí você tem que calcular o preço de base do produto, né? Qual que é o preço do mercado dele, né? E daí vai para esses fiscais aí que você falou, sabe? Que é lá a pessoa que fala, não, essa latinha aqui, essa máscara, esse mouse eu acho que ele está R$ 30. Mas depende, né? Uma cerveja num restaurante é um preço, num restaurante É, caro é outro. Então, e daí isso num tem hotel assim. caro, um hotel 5 estrelas é caríssimo, no camelô é baratíssimo perto daquele hotel, e vai por aí, né? E daí assim nossa, mas o que tem de briga judicial por isso? Né, que o Brasil fica perdendo ali produtividade, fala, não, o preço disso aqui é outra coisa, não, mas o preço é esse. É uma loucura, é uma loucura. Olha, desde que eu nasci, e eu já estou uma velhinha de cabelos brancos, eu estou escutando que esse é o país que vai dar certo, é o país que do futuro. O futuro nunca chegou e nem vai chegar na minha geração, né? Provavelmente nem da minha neta. Mas esse país que não dá certo, ele não dá certo por conta desses entraves, por conta da desonestidade, por conta de que mais? Você conseguiu Olha, olha, apurar? olha, Leda, tem um fator, tem até um livro esse aqui, ó, um livro que me ajudou muito, do Marcos Mendes, Por que o Brasil Cresce Pouco. E a teoria dele é muito boa. Ele fala o seguinte, olha, o problema do Brasil são duas palavras, né? Até tem um vídeo só sobre isso, quem quiser dar uma olhada no meu Instagram ou lá no ranking dos políticos. São duas palavras em inglês que é rent seeking, que é mais ou menos a caça a privilégios, né? Que é aquela ideia assim, ó, no capitalismo existe um jeito honesto de você ganhar dinheiro. É você fazer um produto, um serviço melhor que o da concorrência, né? Você ganha seu dinheiro honestamente, você trabalha, ganha seu dinheiro. Mas se você está com preguiça de ter que estudar, de ter que inovar, você faz uma pressão no governo para ele eliminar concorrentes, né?
Ou então, eu quero vender produto mais caro no Brasil, o importado ele é mais barato e melhor, então vamos fazer uma lei em Brasília para proibir o importado, né? E isso, existem várias formas de privilégio, né? Tem a forma de barrar a concorrência, garantir um super emprego, um super salário, né? Toda forma de eu conseguir dinheiro por pressão política e não pelo meu trabalho, né? E não pelo capitalismo, assim, pelo mercado. E daí o problema disso é que hoje o governo tem que cortar gasto, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, talvez eu tome bastante tempo, mas essa história eu estou fascinado mesmo por ela, sabe? Como ela é interessante. A China, por exemplo, a China, o Sudeste Asiático todo, eles tiraram 3 Brasis da miséria nos últimos 30 anos. Nossa. Como que eles fizeram isso? Foi por cotas, por impostos aos mais ricos? Não foi por nada disso. Foi por investimento, investimento cria emprego, gera lucro, que gera mais investimento, que cria mais emprego, assim você vai criando uma classe média, vai tirando as pessoas da miséria, né? E tem que ter livre mercado, né? Tem que ter ali uma queda de barreiras para as empresas inovarem, para a produtividade aumentar, né? Senão a pessoa fica com um trabalhinho pouco produtivo a vida toda e tal. Então, no Brasil, a gente precisaria, por exemplo, cortar gastos. Mas não pode porque esses grupos de privilégios, eles não querem perder, que você reduza o salário deles, não querem perder o empreguinho na estatal, né? Então, você tem todos esses tipos de privilégios. A gente precisa de mais produtividade, aumentar a concorrência. Não dá porque a Zona Franca de Manaus, os lobistas lá da Zona Franca de Manaus, eles trocam apoio com o governo para manter altas as taxas de importação, né? Até agora o diretor da Camex, o Carlos Pio, pediu demissão, né, cansado de que não está conseguindo reduzir imposto de importação, abrir o mercado, né, as nações amigas, né, a gente está tentando isso há 200 anos. Então isso explica muita coisa, sabe? Eu estou fascinado sobre como esse rent-seeking ele explica. Assim. Tem, claro, a Constituição também, né, que também é outra loucura tão maluca quanto os impostos, né? Quando respeitado, né? Porque também tem uma coisa meio de interpretação, né? Ela é frequentemente interpretada pelo STF. Eu acho. Quando parece, o STF parece que quando é para beneficiar servidores, para aumentar o governo, o Estado, daí ele interpreta literalmente a Constituição, né? Ele não interpreta, ele segue. Mas daí, dependendo dos seus interesses ali, ele fala, não, veja bem. Então, aquele caso do Gilmar Mendes, aquele voto dele constrangedor, né? Aquele voto para tentar aprovar a reeleição do Maia e do Alcolumbre, aquilo foi uma palhaçada, né? A gente fica com vergonha por eles, mas eles não ficam com vergonha. Você vê, né? se tivesse vergonha nesse país, esses deputados que enfiaram essa jabuticaba, sei lá que diabo que é, desses 6 bilhões aí, 5,7 milhões, tinham que ter vergonha, né? Ficar envergonhado, chegar em casa, o filho cobrar, a mulher cobrar, sei lá, na rua, né? As pessoas vão tomar um café numa cafeteria, a pessoa fala, que absurdo, deputado, entendeu? Porque não é possível. Era 2 milhões, já era um absurdo, eles não deram um tostão desses 2 milhões do fundo eleitoral para a pandemia. Os deputados não reduziram nada do seu salário, nenhum privilégio. Os senadores não fizeram nada. Que eu saiba, só a Assembleia de São Paulo fez um movimento de 30% do salário, uma coisa assim, a Assembleia Estadual. Então é uma loucura, como eles são egoístas, como eles estão noutra esfera, noutra viagem, né? E a gente não cobra muito, né? Muito louco, né? Mas a imprensa brasileira também não cobra, Narlock, né? Não tem cobrado. Mudou de posição, de postura também. Muita gente muita gente de esquerda defende o fundo partidário porque fala que assim, se não tiver, só rico que vai disputar a eleição. Mas o problema é que do jeito que está hoje, você meio que mantém uma desigualdade ali, porque quem define para onde vai o dinheiro é o líder do partido. Então fica na mão de um só. Fica na mão da cúpula que já está eleita, já tem dinheiro, já tem tudo, né? Mas um outro vídeo que a gente fez, esse ainda não saiu, tá para sair aí, é sobre essa história dos gastos, né? Dos gastos dos parlamentares. E daí é bizarro. Por exemplo, na França, quanto é mesmo na França? 25. É assim, um deputado francês,
os gastos totais com ele, tipo, o gasto de todo o parlamento dividido pelo número de deputados, né, por ano, é 25 vezes o salário de um francês. Daí, no Japão, é um pouco mais, se não me engano, é 38 vezes. No Chile, ainda mais. Um deputado custa 60 vezes a renda média de um chileno. No Brasil, é 358 vezes. É assim, ó, Caramba! o Congresso brasileiro, incluindo o Senado e a Câmara, eles custam 10 bilhões. É mais que o dobro do que o parlamento inglês. Gente, parlamento inglês, aquela coisa chique, de lords, entendeu? Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!